Começa agora pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Um timaço de comunicadores analisando os principais fatos do dia. As principais manchetes dos jornais e revistas. O que tá rolando na internet. Análises, comentários, debates, política, arte, esporte, economia. Marcelo Perrone, Paulo Macê. Papo Reto. Para você entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Papo Reto. Boa tarde, ouvintes, e boa noite, porque esse programa a gente está gravando hoje, quinta-feira. Ele vai ao ar hoje às 20 horas aqui na Rádio Metropolitana e sempre com a presença do meu grande amigo Marcelo Perrone e hoje especialmente com uma visita muito ilustre do meu amigo também, Eduardo Vieira. Primeiro eu queria dar o meu boa tarde aqui e boa noite para o Marcelo Perrone. Paulo Como é que estão as Macê. coisas? Tudo indo, né? Caminhando um passinho cada vez, melhorando o Brasil, tentando melhorar o Brasil, tentando mostrar o que essa canalice da esquerda fez com o Brasil, tentando dar crédito ao que Bolsonaro está tentando fazer e está tomando rasteira atrás de rasteira de um resto meio podre que ainda ficou da outra geração. E hoje a gente tem aqui a honra de estar com o nosso grande amigo Eduardo Vieira, que teve um retweet do presidente Bolsonaro quando saiu a história lá do Colégio Santo Agostinho, né? Como é que você achou? Como é que você sentiu tendo um retweet do Bolsonaro? Bom, boa tarde a todos, boa noite. É um prazer estar aqui. Aquele retweet do presidente foi uma surpresa danada, porque a gente fez aquele pequeno ato na porta do colégio por ocasião do nosso repúdio pela adesão dos professores numa greve, que na verdade não era greve de professores, era uma greve pró-Lula. E a gente fez um pequeno ato ali, e eu falei umas palavras, isso foi muito cedo, 6h30 da manhã. E eu voltei para casa, tirei um cochilo, e quando eu Voltou, acordei, já estava na me boca do pluguei de planeta, novo, né? Tinha umas 400 notificações, o presidente retweetou e republicou em todas as mídias dele. Tivemos mais de 2 milhões de views aquele vídeo. Que loucura, hein? Eu achei o barato aquilo. Foi você vê o poder que a rede social tem, né? É Quer dizer, verdade. quando uma voz pequenininha, né, de um grupinho, éramos, sei lá, 10 pais ali, às 6h30 da manhã, e quando isso ia atingir a quantidade enorme de gente que atingiu, né? É verdade. Saiu no Globo? Saiu? Saiu. Bom, tudo errado, né? Vamos falar mais sobre isso aqui hoje, mas enfim, uma distorção grande do que foi dito. Depois me ligaram para fazer uma rápida entrevista e foi também bastante distorcido, enfim. A Globo sempre distorcendo os fatos. Agora a gente, quando vai falar com algum jornalista, tem sempre que fazer uma gravação integral para... Do que você falou. Exatamente. Para Pra posterior amanhã, O confronto. Bolsonaro passou por isso, foi no Pânico, não foi? Ele passa Não, por foi isso... como era aquele Ele programa passa de por isso idiota lá? regularmente. Ele passa por isso CQC. regularmente. CQC que eles editaram e... Aquela besteira lá com a Preta Gil, não foi? Teve outra também daquele programa pop daquela... Luciano Gimenez? Também teve. É muito comum, né? Hoje em dia, infelizmente, a mídia não é algo confiável. Né? De É jeito complicado. Eduardo, eu queria primeiro que você falasse quem você é, quais são suas propostas. Você já foi candidato também a deputado estadual, a vereador, entendeu? Não sei se você ainda vai ser candidato novamente. Eu queria que você se apresentasse aqui, tanto para os nossos telespectadores aqui do Facebook, como também para todos os ouvintes aí da Rádio Metropolitana. Muito bem. Bom, meu nome é Eduardo Vieira. A minha formação é de engenharia de computação. Eu fiz uma pesquisa em robótica na Alemanha, morei lá durante alguns meses. Só coisa simples, fácil, né? Tem que ter uma inclinação assim para a área técnica, mas é bastante, bastante tranquilo. E eu trabalhei com desenvolvimento de software há muito tempo e recentemente, há coisa de 15 anos, eu venho me especializando em educação infantil. Então eu faço uma série de ações destinadas a trazer cultura específica para crianças e jovens de uma forma um pouco mais dinâmica, aproveitando
o que a tecnologia nos oferece, assim, de meios, né? De expor o conhecimento de forma mais lúdica e tal. Então eu faço shows de ciências, oficinas de robótica, colônias de férias com projetos e uma série de palestras divertidas usando multidisciplinaridade e multimeios. Desde levar... Você vê, tem palestras que eu levo uma catapulta em miniatura, monto a catapulta durante a palestra, disparo ela nos alunos, entendeu? Uma bolinha de borracha, levo armaduras medievais. Cuidado para não machucar, né? Pois é. Também levo drone, levo simulador de voo, sabe? E Os isso drones tudo... popularizaram assim rapidamente, né? E é muito legal, Explodiu. né? Você tá num Isso ambiente fechado. é aberto ao público, isso? Sim. Eu faço desde eventos grandes, como hackathons, já participei de E tem vários. algum próximo marcado que a gente pode anunciar para os nossos ouvintes? Não tem nada marcado agora. Então, quando a gente tiver alguma coisa marcada, para quem tem interesse aí nessa área aí, eu acho que é bastante interessante. É muito legal. Bom, eu sou suspeito para dizer, mas o meu trabalho eu já fiz várias versões dele em várias instâncias diferentes e é sempre a molecada gosta muito, se diverte muito e participa muito, né? Que esse é que é legal. A ideia é você mostrar o conteúdo para os alunos de uma forma que eles depois queiram mais, sabe? Eles queiram se aprofundar, eles se interessem por aquilo e eles percebam que o ganho de cultura é uma coisa muito longe de chata. Pelo contrário, é a coisa mais legal que tem. Mas pelo que você fala da aula, ela é extremamente distraída, né? Porque você não para, né? O drone, a catapulta, quer dizer, você tem uma série de ações que realmente não deixa ninguém ter sono na sala de aula. Exatamente. Se tiver sono, vai levar uma bola de borracha. E você com certeza leva a bola de borracha na você cabeça. acompanha a evolução da robótica. Você tem visto os robôs aí que a Sony está desenvolvendo. Tem várias empresas japonesas desenvolvendo. Você viu aquele cachorro, parece um cachorro que abre porta, você viu? Aquele é da General Dynamics. Exatamente. É um negócio muito maneiro, cara. Tem um que dá cambalhota, tem um que dança. Mas eu queria tem muita coisa maneira feita, né? Eles levantam a possibilidade de, lá na frente, a inteligência artificial dominar o homem. Eu acho que não tem a menor chance. Aquele negócio meio... Aquele apocalipse do Exterminador do Futuro, né? Eu acho que não tem a menor chance disso acontecer na história do mundo. Eu também acho. Até porque a eletricidade é gerada pelo homem, né? Não, você diz uma coisa deles tomarem o poder Não é a e menor matarem a chance. gente. Não, mas sempre tem essa teoria da conspiração dessa gente. Não, porque você não pode desenvolver isso, porque a inteligência artificial lá na frente... Tá vendo muito filme. Eu né? também acho. Para de ver os filmes e acreditar em besteira. Agora, em relação à tecnologia, né, a gente é muito difícil a gente dizer onde vai estar o limite, né? Porque é engraçado, eu quando falo de tecnologia, eu sempre costumo falar da evolução histórica da tecnologia e eu dou um exemplo que é muito pitoresco, que é o seguinte, de como a gente avançou muito em muito pouco tempo, em termos de ciências, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o cara que fez o balão, inventou o balão, foi um brasileiro. E apresentou esse balão primeira corte. Que balão? O primeiro balão. Não tem um nome específico. É o balão desse cara, que eu não me lembro do nome agora. Mas ele apresentou esse balão na corte portuguesa. Não é balão de ar quente, não, né? Balão de ar quente. Mas isso aí veio de Da Vinci. Não, Da Vinci tinha desenhos do balão de ar quente. Sim, Da Vinci desenhou. Mas quem implementou foi esse brasileiro. E os irmãos Montgolfier, eles perceberam que aquilo ali podia ter um futuro maior e fizeram um balão enorme, gigantesco, capaz de levar uma cesta com um ser humano. Uhum. Isso foi em 1800 e muito. 1870 e alguma coisa. Só? Aí, talvez 80, mas por aí, né? Antes de 1900, com certeza. Ou seja, ontem, em termos históricos, né? Foi logo ali. Eles tinham medo... Visto que o ser humano tem 2 milhões de anos de história do ser humano e de civilização, nós temos o quê? Uns 7 mil anos, mais ou menos? Bom, depende do que você chama de civilização, né? Eu costumo dizer que a gente está aqui, assim, como Homo sapiens, há coisa de 200 mil anos. 180. Por aí. Então, para mim, conta daí. Mas, de qualquer jeito, ontem, né? 1800 mas os hominídeos já povoavam a África 3 milhões de anos atrás, 2 a 3 milhões de anos atrás, né? Você tem a Lúcia e tal, 2, 3 milhões de anos atrás, aí todos se extinguiram e só ficou... Você teve os Australopithecus e foi evoluindo, aí depois, por último, nós tivemos apenas 2 que povoaram a Europa e a Ásia, que são o Neandertal e o Homem de Cro-Magnon, que é o Homo sapiens. Isso aí. Então, pois é,
nessa história, então... civilização pensante mesmo não tem os 7 mil anos, Sumérios, não são Sumérios ou Cimérios? Sumérios. Mas pode ser por aí. Naquela área ali do Irã, Iraque, da Mesopotâmia, exatamente. Isso aí. Mas então, ontem, os cientistas da época que estavam fazendo um balão, um artefato voador nunca antes desenvolvido, os caras tinham medo de que se eles subissem na cestinha do balão, eles poderiam morrer por ausência de contato, porque somos seres terrestres. Uhum. Então, antes deles terem coragem de subir na cesta do balão, em 1890, mandaram um cachorro. Eles botaram 3 animais dentro do balão e deixaram eles lá flutuando durante 24 horas. E curioso que os animais não tinham nenhuma lógica. Assim, você podia imaginar que foi uma galinha, uma cabra e um macaco. Não. Foram animais muito similares assim, entre si. E os animais naturalmente sobreviveram à experiência. Um rato, um hamster e um coelho. Não, foram maiores, assim, mas teve uma cabra, uma ave qualquer, um galináceo desses, e um outro parecido com a cabra, tipo, sei lá, uma ovelha, um carneiro, alguma coisa assim. E depois eles fizeram vários testes gradativos de separação da mais ou menos Terra. O que fizeram com as missões ao espaço. Primeiro mandaram cachorro, depois mandaram macaco. Mas com outro nível de percepção científica. Sim. O cara tinha medo de que se ele, ser terrestre, se afastasse do contato com o planeta Terra, com a Terra, ele morreria. Ele poderia morrer, porque os eflúvios terrestres é coisa de maluco. Isso em 1880. Mas é ignorância. Mas você vê como a gente, em 1920, nós estávamos com um Ford T, né? Rodando em linha de montagem. Antes. Né? Então é uma evolução muito grande, muito rápida, num período muito curto de tempo. Isso eu coloco para os alunos. E eles imagina se você colocasse. De olho arregalado. Se você pegasse uma pessoa como o David Blaine, aquele mágico, que faz um monte de. Aquela mágica de rua. Imagina se você botasse esse cara em 1500. Certamente ele ia ser um grão-vizir ou um assessor de... Um Messias. Um rei, alguma coisa assim. Imagina ele há 1000 anos, no ano 1000. Você vê que os brasileiros, eles estão no top do mundo, né? Inventaram o balão, inventaram o avião e várias outras coisas aí. Mas inventaram também algumas coisas aí que tem de invenções aqui no Brasil. E eu queria hoje começar aqui com um ponto político. Essa semana, o prefeito Crivella fez um desabafo à mídia, os jornalistas de maneira geral, um desabafo e fez uma representação ao Toffoli lá em Brasília e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo sanções providências fortes em cima da Rede Globo de televisão, porque fez acusações mentirosas em relação à prefeitura. Ele fez uma campanha em relação à questão da saúde do Rio de Janeiro, dizendo que o hospital Albert, como é que fala? Schweitzer estava fechado e não tinha atendimento. E o prefeito Crivella, nesse momento, falou que isso é um absurdo, é uma mentira e que poderia ter causado mortes, porque às vezes as pessoas que moram na região desse hospital iam para outro hospital e isso demandava, às vezes, uma perda de tempo. Se tivesse tido um acidente, o bombeiro acabaria não levando para esse hospital, levaria para outro hospital. E isso é uma estrutura extremamente de um jornalismo feio e marrom, que a Rede Globo vem implantando, não só nesse momento, mas parece que isso é uma cultura da Rede Globo já há muitos anos. Entendeu? Vários presidentes, vários governadores no passado já reclamaram da estrutura Globo em relação ao seu processo de fazer jornalismo e agora o prefeito Crivella e o Bolsonaro mesmo já reclamou por diversas vezes também essa imprensa de querer toma lá da cá, de bater nas pessoas. Quer dizer, não é só o Crivella que tem esse pensamento atualmente, não. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tem esse pensamento. Queria aqui a opinião de vocês. Não é bem um pensamento, é uma percepção. É uma percepção. Eu queria de vocês dois, o que vocês dois acham nesse assunto e quais as sanções. Se isso de fato é verdade, que eu acredito até que seja, porque eu tenho acompanhado aqui o trabalho da secretária Bia Bush e com investimentos enormes realmente da prefeitura. Realmente, o que eu vejo claramente é que existe uma briga de interesses. O Carnaval, que a Globo ganhava aí, sei lá, 200 milhões de reais e não tinha investimento nenhum, o prefeito vai e tira as verbas do Carnaval, então a Globo esse ano tem que investir no Carnaval, porque se não ganha do outro lado.
A Globo tinha uma facilidade no governo anterior, que ganhou 200 milhões de reais de mídia, de publicidade, nesse governo do Crivella não ganhou nada, entendeu? Então isso tudo vai criando um ânimo negativo, vamos dizer, da estrutura Globo com a prefeitura e, acredito eu, também com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro cortou muito essa mídia da Globo também. Então, se não tem aquele faz-me rir, a Globo quer fazer os caras, de alguma maneira, chorarem, ou por bem ou por mal. Então, fica aqui no ar essa pergunta. Eu queria ouvir a opinião de vocês dois a respeito dessa colocação do prefeito Crivella. Muito indignado ele estava, entendeu? E você sabe que aqui no Rio de Janeiro hoje, se não me falha a memória, é o único município do Rio de Janeiro que tem uma ressonância magnética. Você não tem outro estado ou município no Brasil que tenha uma ressonância magnética comprada pelo governo Crivella. Então, eu acho que ele está tentando fazer. Eu conheço muito bem lá o Miguel Couto, conheço o presidente Miguel Couto, que é o Cristiano Chame, que é um cara que eu admiro, trabalhador. Eu já fui lá algumas vezes visitar ele, e aquilo ali parece ter um campo de guerra. A quantidade de gente que movimenta, e o Cristiano várias vezes falou: Paulinho, o problema é que a gente não atende só o município do Rio de Janeiro. Tem vários outros municípios do Rio de Janeiro que não têm a estrutura adequada e acabam vindo aqui para o município, e a gente atende com um carinho diante das dificuldades. Então, isso aqui é um exército. Tinha dias que ele chegou a falar que cada sala cirúrgica fazia 10 cirurgias em cada sala. Miguel Couto é uma referência nacional, né? Era um negócio magnânimo. Agora, você pegar uma estrutura jornalística, dizer que um hospital está fechado, entendeu? E logo depois emitir uma pesquisa de campanha eleitoral para ver qual é o impacto que essa campanha dizendo que o hotel estava fechado deu na sociedade, para mostrar que um candidato está à frente do outro. Quer dizer, eu acho isso uma estrutura... É uma manipulação, É, né? uma manipulação, e as pessoas, de maneira geral, entram nessa manipulação, entendeu? Então eu queria só Porque a informação que chega a você acredita. Posição de cada um de vocês a respeito desse assunto. Vou começar aqui com o meu cão bravo, Marcelo Perrone. Bom, logicamente eu concordo, sou obrigado a concordar com o Crivella. É nítido que existe uma campanha contra ele. Eu nunca fui fã do Crivella, e quando ele foi eleito, na época eu votei nele achando que ele era o menor dos dois males, porque o Freixo realmente é a morte. Votar no Freixo é coisa... É só mesmo quem fuma maconha e derreter o cérebro que pode achar que Freixo é alguma coisa. Ele é o cara que entra. Não, porque eu vou libertar todos os prisioneiros, vou liberar... É um idiota, é um louco, o frouxo. É maluco aquele cara. Aquele discursinho retardado do PSOL. Vamos liberar tudo, vamos para sacanagem logo, vou acabar logo com a cidade. É coisa de louco. O PSOL é coisa de louco. Aquela velha história. Qual a diferença entre a pessoa do PT e do PSOL? Joga um pouco de grama. Se comer é do PT, se fumar do PSOL. Isso é maluco. É burro de um lado, maluco do outro. Ou tudo maluco junto, sei lá. Eu acho que a esquerda tem... É para onde vão os malucos. Você pega, eu quero entrar para o ativismo político. Você é louco? Não. Você é louco? Sou. Vai pro PSOL, vai pro PT, ou canalha. Só tem louco e canalha nessa galera aí. E eu acho que eu achei que o Crivella fosse o menor dos dois males, mas eu tô gostando do cara. Eu acho que ele tá exatamente igual ao Bolsonaro, tomando porrada e tentando fazer o bem. Eu cansei de ver de pessoas que estão nesse meio há muito tempo, falando, pô, o Crivella é um cara honesto. O cara não tá ali pra roubar, o cara tá tentando melhorar mesmo. Mas não. A Globo dando porrada nele porque não recebe dinheiro, e a Globo, como uma empresa, quer dinheiro. O Bolsonaro não dá nada pra Globo, o Crivella não dá nada pra Globo, o Temer apanhou pra caramba no primeiro ano dele porque não deu nada pra Globo. Nos primeiros 12 meses, pra ver como é que funciona essa cabeça da Globo, os primeiros 12 meses de Temer, comparados aos últimos 12 meses de Dilma, a Globo recebeu 400 milhões de reais a menos. Por isso que ela ficou batendo no Temer. Imagina uma empresa dessa, você tirar 400 milhões de reais, é uma imensa diferença. Dá um baque no caixa. Então eu acredito que o Crivella tá certo. Eu acho que ele tem que reclamar mesmo, tem que bater na Globo mesmo. E eu gostaria muito que tivesse uma agência regulatória que punisse esse tipo de campanha contra um governo. Porque se você cria toda uma narrativa para prejudicar um governo, eu acho que você deveria sofrer sanções,
não só monetárias, como criminais. As pessoas estão envolvidas nisso. Bota uns 3 na cadeia, vão parar com isso rapidinho. E aí, Eduardo, o que você acha? Bom, muito Boa. bem. Em relação ao acontecido aí dessa notícia que saiu na Globo, né, de que o hospital teria fechado e o hospital estava aberto, para mim isso nada mais é do que crime. Criminoso, né? Realmente, talvez tenham morrido pessoas, a gente talvez não tenha nem como saber. Contra a saúde pública. É um absurdo completo. Então, agora eu queria fazer uma vamos dizer assim, dar uma afastada na câmera, assim. Vocês trataram desse assunto muito como uma coisa pontual da Globo, por interesses meramente financeiros. Eu gostaria de ampliar isso um pouco mais. Sair, inclusive, do Brasil para o mundo, né? E sair da Globo para todos os meios de comunicação. O que a gente tem hoje é uma estrutura dentro de todas as redações, de todos os veículos de comunicação do mundo, com raríssimas exceções. Quando eu falo mundo, é o mundo ocidental. São dominados por jornalistas de esquerda, por profissionais de esquerda. O Crivella, ele derrotou o Freixo nas eleições. Ele tem uma associação com os evangélicos, né? Ele é da Igreja Universal do Reino de Deus, se não me engano. É sobrinho do... Então, ele representa o lado conservador da política. Apesar de eu não classificar ele como um conservador do jeito que, enfim, eu entendo conservadorismo, mas ele está dentro do espectro conservador da política para essa turma. Assim como Bolsonaro. Ou seja, estão exatamente na posição de alvos, né, de todo... Trump também, enfim, alvos de toda a estrutura midiática do planeta, com raras exceções. Então, eu acho que não é uma questão só econômica, é uma questão também e fundamentalmente ideológica. A gente está vivendo hoje, no mundo, uma guerra cultural fortíssima, violentíssima, é mundial. Estado de guerra. E ela só está sendo percebida agora porque começamos a ter um retorno, uma reação, uma oposição. Então é muito comum você ver as pessoas reclamando assim, puxa, mas a esquerda, o PT, a corrupção, seja lá qual for o nome que deem, né, dividiu o Brasil. Agora nós estamos, ou até alguns que dizem que o Bolsonaro dividiu o Brasil, porque agora nós temos uma polarização, que é uma coisa que é vista com maus olhos, porque agora está todo mundo brigando com todo mundo. Não. Deixa eu explicar para vocês. O que nós temos é, finalmente, divergência de pensamento. Antigamente a gente tinha hegemonia. Agora a gente tem divergência de pensamento. Então a gente tem agora um pensamento diferente do pensamento hegemônico, esquerdista, marxista, progressista, pós-modernista, seja lá qual seja o rótulo da vez. Nós temos um pensamento conservador forte que está ocupando espaço e está causando incômodos tremendos, porque nós conseguimos, afinal de contas, eleger um presidente da República e a nação mais poderosa do globo tem agora um presidente que também representa o espectro conservador. Então, a polarização se deve... essa polarização, assim, digamos, raivosa, que a gente até se assusta um pouco, né? Se deve justamente pela incapacidade do lado de lá, né, do lado de esquerda, do lado do pensamento revolucionário, de tolerar sequer o pensamento contraditório. Vide facada. Né? Esse é o fascismo. Mas o posicionamento, claro, os fascistas são eles. Eu entendo e compreendo tudo que você está falando. Só que o que o prefeito Crivella falou não é uma questão de divergência de opinião. É de um jornalismo mentiroso. Quer dizer, isso vai além de uma divergência. Porque eu pensar de uma maneira e você pensar de outra, muitas vezes até para uma sociedade, é legal. Porque o que você tem que pensar é o seguinte, vamos dizer, um prefeito ou um governador eleito, você tem uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa ela é composta de vários pensamentos ali dentro, divergentes. O que transforma um Estado... numa coisa múltipla pensamento. É justamente você ter múltiplas opiniões ali dentro para chegar a uma conclusão de governamental. O que por isso existe a democracia. O prefeito Crivella deixou nessa entrevista claro é o seguinte: aceito críticas com muita tranquilidade, ele falou nessa entrevista. Agora, a manipulação
mentirosa de um fato para se beneficiar, seja lá qual for o motivo, quer dizer, isso é crime, como você falou. Quer dizer, aí ultrapassa as regras de você ter uma posição de pensamento contrário a um ao outro. Eu concordo plenamente, eu não me fiz claro. É claro que eu sou plenamente favorável à divergência de pensamento. Total, o outro lado é que não sou. é. O que você está vendo com essa notícia da Globo dizendo criminosamente que o hospital estava fechado quando ele estava aberto, isso é o modus operandi de quem é intolerante. Uhum. É o modus operandi de quem se arvora o defensor, o transformador, o salvador do mundo e que, portanto, já que vai salvar o mundo, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele ganha uma espécie de salvo-conduto moral para fazer qualquer barbaridade, desde o genocídio Eles se acham dono da moral, 6 né? milhões que a gente viu no Holodomor na Ucrânia, feito pelo Stalin, até o genocídio de 50 milhões de chineses na grande fome de Mao, que a gente viu também sob o regime comunista chinês. Então, eles fazem isso por quê? Qual é a justificativa moral? Você acha que Stalin ou Mao bateram na cabeça e disseram assim, meu Deus, matei um monte de gente, que coisa horrível? De jeito nenhum. Fizemos uma obra maravilhosa. Porque Em prol nós da causa. matamos 6 milhões. O que são 6 milhões? Nós trouxemos, ou vamos trazer, ou estamos tentando trazer, que para eles não faz a menor diferença, o paraíso comunista na Terra. Então a gente pode matar todo mundo, porque afinal É de tudo contas, pela causa. a gente mata 6 milhões e a gente vai trazer a maravilha, o paraíso na Terra, que é um ponto central, a crença no paraíso na Terra, né? Para 100 milhões, então a gente pode matar 6. Mas até que ponto você acha que eles acreditam no comunismo como melhor? E até que ponto isso é apenas um degrau para uma ditadura? Eu, sinceramente, Marcelo, eu não tenho nem interesse em... Para mim, o esquerdista sincero e o esquerdista canalha, o esquerdista coisa. hipócrita, é a mesma coisa. Porque o resultado Faz mal é igual. sempre É. o mesmo. É uma catástrofe humanitária Não onde esses caras existe, botam a mão. não existe um país que tenha o comunismo sem ser através da opressão militar. Nenhum país que chegou ao comunismo se manteve no comunismo porque o povo falou, tá muito bom, vamos continuar assim. Pois é. Todo país comunista vira uma ditadura. E esses malditos da esquerda, que dizem ser contra a ditadura, eles são contra a ditadura dos outros. Mas eles querem a ditadura deles, que por sinal é muito pior. É sempre muito pior. Eu até estendo isso um pouco mais. Eles não são contra a ditadura dos outros. Eles são contra qualquer coisa que não seja eles no poder. Exatamente. Então, se é alguma coisa diferente deles, Mas eles no final- chamam de ditadura Mas e a querem meta, derrubar. a meta final deles é ditadura. Claro. No Brasil só não aconteceu, até porque alguns antigos militantes da esquerda brasileira, daquela galera lá da Bandoleira, do Dirceu... Porque o Lula nunca fez parte disso. O Lula entrou muito depois. Era Falcão, o Genuíno, o Dirceu e a Bandoleira. Eles faziam parte daquela luta armada. Alguns que fizeram parte dessa luta armada disseram: nós nunca tivemos como ideologia a democracia. Nós queríamos instalar no Brasil uma ditadura, mas a nossa ditadura. Eles nunca quiseram fazer do Brasil uma democracia, esse negócio de socialismo democrático, isso não existe para eles. Eles queriam uma ditadura comunista e só não conseguiram isso só por causa do nosso exército. As nossas forças armadas nunca deixaram Lula e Dilma transformar isso aqui num castrismo ou bolivarianismo ou com aquele outro idiota lá da Venezuela. Essas porcarias. Graças a nossas Mas Forças Armadas. eu vou falar uma coisa sem querer causar polêmica, tá? Essa nossa democracia, que eu espero que cada vez seja mais democracia no Brasil, eu me sinto em alguns momentos aqui no Brasil vivendo uma ditadura. Porque a democracia só funciona lá no Congresso Nacional. Porque quando a gente recebe aqui Lá embaixo, onde cara, não funciona. a gente tem que seguir regras claras e se não seguirmos as regras claras, somos punidos É e porque- o direito da nossa voz ele acaba sendo muito pequeno naquele momento. Entendeu? É uma coisa... Não adianta eu me revoltar contra uma determinação de lei. Entendeu? Eu tenho que pagar as contas e É como o cara que chegou Não e tem muito o chamou que o fazer, Lewandowski de palhaço num avião e o Lewandowski mandou prender ele.
Onde é que está a liberdade de expressão? E só para fechar esse assunto, e o que a punição em cima, se for constatado, que eu tenho convicção de que vai ser constatado, que o hospital estava aberto, até porque eu tenho convicção de aberto, mas eu digo o seguinte, foi mentirosa. E as sanções contra a Rede Globo, quais são? Mas não existe uma agência reguladora para eu sou contra a existência de uma agência para isso. Na minha opinião, isso é caso de polícia e de justiça. É caso do governo entrar com uma ação lá Podia o prefeito pedir um direito de resposta, alguma coisa nesse sentido? Não, tem que entrar na justiça. Né? Não tem uma Procuradoria-Geral do município? Não, e ele deixou claro até na entrevista, quem tiver a oportunidade de ver, fala, olha, óbvio que tem algumas pessoas insatisfeitas, se atende sei lá quantas milhões de pessoas, nunca vou conseguir 100% de satisfação total. Então é fácil a Rede Globo chegar lá, pegar uma meia dúzia, 20 pessoas falando mal. É extremamente razoável. Agora, dizer que está fechado uma coisa que está aberto, aí é criminoso. Eu concordo, é criminoso. Eu acho que isso devia ser tratado na justiça. Então é isso. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta, gente. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Processo de produção certificado de acordo com a norma ISO 9001-2000. Cimento Tupi, com fábricas em Volta Redonda, Pedra do Sino e Mogi das Cruzes, chega até você com produtos adequados à sua obra. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Cimento Tupi. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Voltando aqui ao Papo Reto na Rádio Metropolitana 1090, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas, hoje com a presença do nosso amigo ilustre Eduardo Vieira. Bom, eu vou fazer mais um comentário, uma colocação aqui nova. O deputado sugere filme, isso é em relação àquele Porta dos Fundos, que falou aquela barbaridade sobre Jesus Cristo, mas o deputado agora sugere filme de ministros do Supremo Tribunal Federal viciados em cocaína. Bibo Nunes, do PSL, criticou a decisão que autorizou o especial do Porta dos Fundos e propôs obra envolvendo nomes do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Bibo Nunes criticou essa mensagem no Twitter nesta sexta-feira, dia 10, a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que derrubou a censura contra o especial de final do ano do Porta dos Fundos e que é veiculado na Netflix. Aí ele falou: eu quero saber se for produzido um filme pela produtora Porta dos Fundos mostrando o presidente do Supremo Tribunal Federal como gay e os ministros como viciados em cocaína, se vão aceitar como cultura, questionou o PClista. Em seguida pergunta se vão querer impedir que a Netflix exiba o filme. Ao final, sugere: façam esse filme. O que você acha dessa colocação do deputado federal? Eu acho que no dos outros é refresco, né? Bom, primeiramente, né, eu queria dizer o seguinte: censura não é o termo correto para o que aconteceu com o especial de Natal do Porta dos Fundos. Ainda continua suspenso ou voltou? Não está suspenso. Censura já voltou. Censura pressupõe uma intervenção prévia, um filtro prévio e a imposição de um poder estatal contra um produtor de conteúdo. Nada disso aconteceu. O filme foi produzido sem interferência nem julgamento de ninguém, foi veiculado sem interferência nem julgamento de nenhum órgão governamental. Um grupo da sociedade entrou na justiça com uma ação baseado no artigo 208 do Código Penal, que eu vou ler aqui para vocês. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Quer dizer, uma parte da sociedade entendeu que o especial de Natal do Porta dos Fundos
violou o artigo 208 do Código Penal e entrou com uma representação na Justiça. O juiz responsável pela decisão acatou a reclamação da sociedade e proibiu a veiculação, ordenou à Netflix que tirasse do ar. O ministro Toffoli derrubou essa proibição, inclusive de forma absolutamente ilegal, porque vocês sabem, né, que a Justiça tem trâmites. O Supremo não pode interferir diretamente no assunto. Mas por que pulou que não diretamente de um juiz de primeira instância para o Toffoli? Porque o ministro Toffoli ignora completamente os regimentos Mas quem que chegou a ele? judiciais. Porque a justiça deve ser provocada. Olha só que interessante. Provavelmente um dos nossos aqui, amigos Não, mas que estão... você tem instâncias diferentes da justiça. Você não pode ir direto da primeira instância para a última. Tem muita coisa que não pode ser feita. E o nosso Supremo Tribunal Federal ignora, né? Olha só. Ao seu bel prazer. Olha Tem só muitas coisas. As violações do Supremo são variadas. Olha só que interessante, um dos nossos amigos aqui, ligado ao Facebook, que é o Prisco, falou o seguinte: em 1982, na Áustria, foi lançado um filme chamado O Concílio do Amor, retratando a Deus Pai como um idiota, idoso e senil, Jesus Cristo como um cretino e a Virgem Maria como uma mulher licenciosa. Pois bem, as autoridades austríacas, em 1985, invocaram o artigo 188 do Código Penal austríaco, que penaliza a degradação ou ridicularização gratuita de objeto ou doutrina religiosa. A mesma coisa que aqui. Para impedir a exibição do filme, alegando que este agredia de forma abusiva o sentimento religioso dos cristãos austríacos. O Tribunal de Apelação, em Bruck, reputou que a liberdade artística era necessariamente limitada pelos direitos dos demais e pela liberdade de religião, bem como pelo dever do Estado de garantir uma sociedade baseada em ordem e na tolerância. Os produtores do filme, por sua vez, alegaram a violação de sua liberdade de expressão e artística. Impossível não ver a semelhança com o recente caso brasileiro na Porta dos Fundos, não é mesmo? O caso chegou à Corte Europeia de Direitos Humanos, discutindo-se a questão da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Está aí, a Corte Europeia de Direitos Humanos manteve o impedimento e a exibição, afirmando o banimento do filme configurou numa limitação justificada na liberdade de expressão por vincular uma provocação maliciosa contra uma religião que configura uma violação de espírito de tolerância caracterizada de uma sociedade. Mas foi o que eu falei semana passada. Aconteceu isso na Áustria e hoje parece até que é uma imitação essa estrutura. Né? Foi o que eu falei semana passada. O direito de um termina quando começa do outro. Quando, o especial do Porta dos Fundos não foi, em momento algum, feito para ser engraçado. Ele foi desenhado para ser uma ofensa direta à Igreja Católica. Eu já falei aqui várias vezes, eu sou ateísta, faço campanha pelo ateísmo, não gosto de religião, mas eu sou contra ofensa de qualquer religião, por mais loucas que sejam. Você está ofendendo as pessoas que seguem a religião. Você pegar um país que eu acredito que 80% do país seja cristão, 90%. Você fazer uma situação dessa é uma agressão à nação inteira, entendeu? Eu acho isso, a gente já bateu isso aqui em alguns programas, eu não sei, eu acho que essa vocação e a necessidade pelos cliques na coisa da mídia digital extrapolam o bom senso e a possibilidade de fazer um vídeo. Hoje em dia você tem atrocidades na internet acontecendo em busca de cliques. Entendeu? As pessoas fazem atrocidades, os outros conhecem, viu aquela atrocidade, aí vai todo mundo lá ver e o cara vai se beneficiando, porque vai entrando um atrás do outro, um atrás do outro. Isso é repugnante, isso tem que acabar, isso tem que ser penalizado como crime. Eu tenho o mesmo pensamento, acho que são criminosos de fazer isso com a sociedade. Eu, novamente, Paulo, eu estou sempre fazendo isso, né? Você me perdoa. Mas, não, por favor. Novamente eu vou me afastar da lente de aumento da busca do clique. Se você observar o que acontece no meio artístico, né? No mundo todo, você vai, de novo, mundo ocidental, você vai ver que todo mundo fala mal do cristianismo. Ninguém reclama se alguém fala mal do cristianismo. Se você fala mal de qualquer outra religião, por exemplo, do Islã, se eu falo mal do Islã aqui, eu tenho muita coisa para falar mal do Islã, como doutrina político-religiosa, aquilo ali não é uma religião, é um sistema político-religioso, eu imediatamente sou chamado de islamofóbico, ou de racista, ou de qualquer outra coisa.
Mas você pode falar o que você quiser do cristianismo, que você sempre vai tolerância receber. é grande. Temos que ser tolerantes. Então, todo mundo, todo Piedosos, cristão né? tem que ser tolerante à agressão ao cristianismo. Mas nenhuma outra religião, se eu falar mal da Umbanda aqui, eu sou trucidado. Agora, se eu falo mal aqui do cristianismo, eu vou receber aplausos. Então, Isso é tão óbvio pelo simples fato de já não existir a palavra cristofóbico. pois é. Você é islamofóbico, criado para defender, para calar sua boca no momento que você critica o Islã. Mas Exatamente. não existe judeu-fóbico, não existe cristofóbico. Por quê? Eles só querem calar a quem ofende o Islã. Por quê? Porque o islamismo hoje tem como meta destruir a atual civilização, a atual sociedade. E a esquerda de hoje tem a mesma meta, destruir a sociedade ocidental como ela é hoje em dia. E a estratégia que essa turma usa, né, para minar os nossos valores por dentro é justamente usar as qualidades que a nossa sociedade conseguiu construir baseadas no cristianismo, no direito romano e na cultura grega. Então esses pilares, esses 3 pilares da nossa sociedade foram construídos em séculos de evolução continuada, gradativa e bastante penosa, e hoje usam essas benesses, esses avanços, essas maravilhas, né, da sociedade mais fantástica, de maior sucesso que já teve na história da humanidade, Claro. contra nós mesmos. Um exemplo é esse da liberdade de expressão. Evidentemente usam isso de forma falsa, né? Então você vê, quando você fala de liberdade de A expressão... esquerda não tem honra, não tem moral, não tem honestidade nenhuma. Pois é, quando você fala de liberdade de expressão, é óbvio que a gente defende a liberdade de expressão, mas é igualmente óbvio que a liberdade não é um conceito absoluto. E eles sabem disso, porque assim que a gente começa a falar coisas que vão contra a doutrina deles, eles se levantam e calam a boca de quem estiver falando. Eles usam os rótulos para calar a boca, para diminuir Então, o quando poder da sua fala. Exatamente. Quando eu reclamo que ele está fazendo vilipêndio ao cristianismo, ele me diz que eu estou indo contra a liberdade. Quando eu falo alguma coisa que os desagrada, eles param com o assunto completamente. Então, é claro que isso aconteceu durante décadas aqui no Brasil. Só que agora... No mundo. No mundo. Só que agora nós temos uma voz divergente que tem força para romper o que é chamado de espiral do silêncio. A espiral do silêncio é quando você garante a hegemonia cultural de um determinado grupo de pessoas, você garante que aquela pessoa não vai... Ele vai ter vergonha, ele mesmo, de falar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu chego num grupo de pessoas e digo assim, olha só, o especial do Porta de Fundo tinha que ser cancelado mesmo. A espiral do silêncio significa o seguinte, todo mundo ao meu redor vai dizer, tá maluco, que isso, tá doido? A tal ponto que eu sequer teria coragem de fazer a primeira Você sugestão. vai ficar intimidado. Do momento que eu rompo isso e digo mesmo na cara de todo mundo, com coragem, de repente daqueles 10 ali... Surge 1 ou 2. 3, 4, 5, também achei também. E aí os nervosos começam a ficar do lado de lá, entendeu? Que é a posição. Cara, a gente tem no Brasil hoje, eu estimo, 15% de esquerdistas renitentes radicais. Mas eles são mais barulhentos. Eles são mais E barulhentos. tem apoio da mídia. Exatamente. Da mídia, da academia, Por do isso sistema parece, artístico, por isso de parece tudo, muita né? gente. Parece muita gente. Mas na verdade eles enganam, eles mentem. Mas A até gente porque, conversou se você sobre for isso parar pra hoje. pensar, a esquerda aqui no Brasil, de uma certa forma, comandou a política nacional. Porque durante eles vários enganaram o e vários povão. anos. Porque o povão, na Isso verdade, não cria- é de esquerda. Isso cria, querendo ou não, mentes mais ligados a esse mundo da Eles esquerda. fazem falsas É promessas e Porque se conquistam o povo. beneficiaram de uma maneira desse governo da esquerda também. É isso mesmo. Eles Certamente, conseguem... se o governo da direita se beneficiar, ficar 20 anos no poder, talvez você tenha também um processo de mentes. Daqui a 20 anos a gente está falando o contrário. Entendeu? Talvez daqui a 20 anos a gente está aqui falando que o pessoal da direita está com um posicionamento também muito de direita demais. Mas eles Sempre eu acho que conseguem... eu sou sempre a favor de tentar buscar o equilíbrio na vida. Olha, Eles conseguem apoio do nosso povo miserável Uma com coisa- as propostas deles de ajudar o povo miserável. E aí eles levam essa galera pro lado deles com as mentiras deles. Mas na verdade eles querem só o poder e dane-se o povo. Quem mais está fazendo pelo Brasil, Bolsonaro muito mais do que Lula, Dilma e Temer juntos. Concordo. E eu vou completar uma coisa em relação ao que o Paulo falou,
que, Paulo, você tem que tomar muito cuidado, hein, cara? Todos, na verdade, temos que tomar muito cuidado, né? Com a ideia de que a correção está sempre no meio, tá? Se eu digo que 2 mais 2 é 4 e outra pessoa diz que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 não vai ser 4,5, cara. 2 mais 2 continua sendo 4. Então, muito cuidado com a expectativa de que entre a direita que eu defendo, que eu represento, e a esquerda... Tem um centro que é bom. Tem um centro que é bom negativo. Não, mas o centro também... Eu entendo, tá? O centro tem seus problemas também. Eu quis dizer... Até porque o centro é uma posição. Sim, eu não quis dizer que não você... ela comunga de todas as ideias, mas ela também tem seus problemas. Eu não quis dizer que você não conhece isso, eu só queria explicar, né, esse Até porque eu acho que se conceito. ficar muito tempo no centro também, vamos dizer que amanhã o poder venha para o centro. Se ficar muito tempo, vai ter problema. Eu vou Entendeu? ser mais uma vez chato. Eu sou um cara chato. Não, eu Como acho... diria o Roger Scruton, que infelizmente acabou de falecer, Morreu, né? nós conservadores somos chatos, mas normalmente a gente está certo. Paulo, não existe centro. Centro não existe. O que você pode ter é posições mais moderadas ou menos moderadas, mas não existe o centro. Você sempre vai estar de um lado ou de outro, Do muro, seja né? lá de qual for espectro, de qual espectro que você queira analisar. Então não existe o centro. O que você pode ter é os moderados. Um cara moderado de esquerda é um cara com quem eu posso conversar. Ele vai ter pouco a acrescentar em termos de qualquer assunto, na verdade, porque a esquerda tem pouco a acrescentar. Porque a esquerda brasileira, principalmente, né? O pensamento de esquerda é um pensamento revolucionário, que tem pouco a acrescentar. Pautas sociais não são pautas da esquerda, são pautas, por exemplo, da Igreja Católica. Mas eles se dizem ter o poder único, eles dizem ter o monopólio das causas sociais. Pois é. Eles tentam puxar pro lado deles, como se eles criam um problema, eles dizem qual é o problema, e só nós temos, assim como o aquecimento global, que agora já não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas, porque eles viram que não está aquecendo coisa nenhuma. Na verdade está aquecendo, mas é daqui a 5, 10 mil anos, porque hoje, em 2019, nós estamos no final da última era polar. Então nós estamos no aquecimento, isso é ciência. Isso é biologia, isso é geologia, é gia pra caramba. Nós estamos naturalmente no final desta atual era polar. Estamos indo para uma era interpolar, que vai estar mais quente. E depois, daqui a tantos mil anos, vamos começar uma outra era polar. É assim porque é a história do mundo. Eu tenho quando eu falo de centro, só para você fazer me entender. E eu acho que a questão são as pessoas, entendeu? Independente de ser de centro, de esquerda, de direita. O poder, muito tempo na mão de um grupo de pessoas, no meu ponto de vista, não acho saudável. Eu acho que a mudança de poder, eu acho extremamente favorável. Eu sou contra a reeleição, entendeu? De um presidente da República, de um governador, de um prefeito. Eu acho que essa lei da reeleição não deveria existir, entendeu? Como eu também acho que um deputado federal devia ter 3 mandatos, não deveria ter mais a perpetuação de você ver deputados lá 6, virou um emprego, né? A pessoa fica lá a vida inteira. Quer dizer, eu acho que o poder, ele tem que ser modificado de tempo a tempo, ele tem que sair de uma mão e para outra, independente se está na mão da esquerda ou da direita, porque muito tempo na mão de um lado acaba se construindo coisas que você perde um pouco essa Mas o problema é que o outro lado só faz besteira e prejudica o país. Besteira ou não besteira, é a sociedade que vai determinar qual o caminho que esse poder vai. Mas repara, diante das suas angústias de vida. Claro, entendeu? concordo. Então, quer dizer, nada melhor e nada mais importante na nossa vida que a democracia. Agora, quando você tem a perpetuação do poder, entendeu? O que acontece? Você muitas vezes disputar com alguém que tem a máquina na mão, entendeu? E uma estrutura para ser utilizada, e até hoje, pelo que eu vi, elas são utilizadas, entendeu? Então, quer dizer, isso cria, em alguns momentos, até um jogo desleal da democracia, entendeu? Mas, Paulo, eu em momento nenhum passei perto sequer de sugerir que existe algum sistema melhor do que a democracia. Não, a democracia para mim é... Agora, e alternância no poder, no caráter pessoal, eu concordo com você. Caráter pessoal. Quanto tempo a esquerda está no poder?
A esquerda está no poder de 1985, em variados sabores. Sem dúvida alguma. Então, quando você agora, no primeiro Variados ano... sabores amargos, no né? término do primeiro ano do governo Bolsonaro, você não sugeriu isso, né? Mas pode parecer ao espectador que você tenha comentado alguma coisa parecida com a direita também puxa muito para a direita. Eu digo o seguinte, daqui a 20 anos eu vou aceitar esse comentário. Não, mas o que eu estou promovendo é um comentário. Presta atenção, talvez eu não fiz entender. Eu fiz um comentário para ser falado daqui a 20 anos. Não agora. Agora eu acho que é a vez da direita e deixa ela trabalhar. Isso. Deixa ela viver. Isso. Deixa ela errar. Mas deixa eles ela não acertar. querem. Não, presta atenção. Este é o meu posicionamento. Agora, daqui a 20 anos, talvez essa colocação minha, Aí talvez valha. ela esteve viva naquela época. Isso. Olha, está na hora da alternância do poder. Eu já discordo de você. Ou talvez outro sabor de direita. Outro sabor de A gente pode ter uma direita posição, sei lá. de um jeito, de outro, porque os espectros, né, eles são muito Agora, variados. independente de direita e esquerda, eu acho que eu tenho uma posição aqui dentro da empresa, o enaltecimento da família, da questão de valores morais e éticos familiares, isso independe de esquerda e direita. De Ah, forma não, nenhuma. senhor, não, senhor, não, senhor. De forma nenhuma. De maneira só, nenhuma. Só na Mas isso são sua posicionamentos. vontade benigna. Mas isso são posicionamentos na minha cabeça Deveriam ser universais. né? que devem ser universais. Mas Mas não são. Por isso, Paulo. Por A isso esquerda vive no que caos. eu estou aqui. Por que você acha que eu estou aqui? Não, é claro que é um prazer conversar com vocês e tudo mais, mas o que eu estou fazendo aqui? Fazendo nossa parte de se Eu tô aqui organizar e mostrar o que é a esquerda. Que a esquerda brasileira particularmente, mas a esquerda de modo geral, você acha o quê? Que Jeremy Corbyn é diferente veja disso? só. Que Bernie Sanders é diferente Mas disso? você veja só. Bernie Sanders é um O canalha que de você marca achou do maior. livro? O que você achou do livro do super-herói se beijando, aonde o prefeito Crivella tirou o livro e teve um deputado que comprou todos Foi os deputado livros. não, foi um Não, youtuber. Um blogueiro Foi youtuber. comprou todos os livros para distribuir. Eu Idiota. acho que Autopromoção também. Eu acho que botar beijo homossexual dentro de uma revista que está na categoria infantil é errado. Eu acho que é um Eu crime também isso. comum com errado. Deveria estar fechado Com plástico com lá. plástico, cara. Com adesivo proibido mas para menores. Isso é bobagem. Beijo é beijo. Beijo é beijo é o escambau. Eu também tenho o mesmo pensamento. Beijo é beijo é o escambau. Então não é uma coisa que Porque deveria se depender ser deles, daqui a exibida pouco vira suruba para- e vira É lógico. zoofilia e vira Não é uma putaria e coisa etc que e tal. deveria estar dita em meio infantil. Da Eu mesma comum. forma, não tem que ter educação sexual. Mas pra a criança de Marvel 8 se anos. rendeu a isso. Não tem que A ter Marvel educação falou que vai sexual fazer pra um criança herói de gay Agora a Marvel e o falou herói que vai fazer um transexual. herói gay. Olha, Ela dobrou a espinha pra essa gente. não, dobrou a espinha não, ela dobrou a aposta. Porque quem está fazendo isso é a direção progressista da Marvel. A Marvel está em guerra também. Você acha que essa guerra é uma coisa da minha cabeça? Essa guerra é uma guerra que está em todos os setores da sociedade, do caixa do supermercado até o presidente da Essa Marvel. guerra ainda não chegou em vias de fato, E- mas vai chegar. E sabe, espero que não, mas se Vai chegar, chegar. Lógico que vai a gente chegar. vai ganhar. Lógico Se que chegar, a vamos gente vai ganhar. ganhar. Agora, olha só, o filho do Maurício de Souza, que é responsável pelas edições lá da Mônica, Cebolinha e tudo mais, é um gay militante. E ele já declarou que ele vai trazer o universo LGBT para revistas É só o pai bater as botas, né? Cebolinha. Já está trazendo, né? Porque o pai O concorda, vai o cedendo. Cebolinha vai virar gay agora? Não sei se o Cebolinha vai virar gay, mas Vai ele namorar vai o Cascão. trazer. Vai ter personagem gay nas histórias, com É certeza. mesmo? O que vai acontecer? Eu já vou dizer o futuro de novo aqui. Eu já fiz umas previsões da Mandinar. eu acho antes de isso começar o obsceno. programa. Vai fechar a revista. Vai acabar a audiência. Vai acabar a audiência. Porque ninguém aguenta isso. Porque, de um modo geral, aí a diferença que eu pretendo aqui te corrigir, Paulo, é o seguinte. A humanidade é assim como você citou. A humanidade, de um modo geral, valoriza a família. Em sua maioria. Um setor pequeno da humanidade, De malucos. que a gente chama de esquerda, que são a turma que defende o pensamento revolucionário. Esses caras têm horror à família. Eu posso te mostrar um vídeo da Marilena Chauí vociferando, perdigotando todo mundo, dizendo que a classe média é uma coisa de onda, que a família tradicional brasileira é um horror, que ela odeia isso, berrando. E São a os turma malucos que toda- se unem. Mas, a turma toda aplaudindo. Eduardo, sabe qual é a nossa esperança? É a seguinte:
Já reparou que não existe hospício com portas abertas? E quando você une todos os loucos e tira os enfermeiros, o que eles fazem? Eles se matam. E é isso que nós estamos vendo. Você vê as reuniões daqueles imbecis do PT com o pessoal, eles se comem. O Ciro com aquela maluca lá, a Crazy Bostman, eles se matam. Quando você abre a porta das celas dos hospícios, os malucos saem lá de dentro e se comem. É isso mesmo. É a única esperança que nós temos hoje pro mundo é que a esquerda se auto-explode. Você vê o Ciro Gomes falando, o irmão dele, o Lula tá preso, ô babaca. Eles se matam. O Ciro Gomes está mordido porque não foi abraçado pelo PT, não foi apoiado para a presidência e botaram a Dilma porque era a vez dele, porque foi o único aquele grupinho que não foi colocado na reta, né, porque eles conseguiram eleger o Lula, conseguiram eleger o Maduro, o Chaves antes dele. O Maduro entrou de gaiato, porque o Chaves não indicou o Maduro como sucessor dele. Conseguiram eleger aquele índio inútil, qual é o nome dele? Evo Morales. Morales, que agora está refugiado na Argentina, que deveria ter virado ração para porco, aquele desgraçado, aquele plantador de cocaína. Mas o bom é que eles fazem tanta besteira, eles fazem tanta merda no mundo, que agora a direita está se organizando e está apenas começando. Eles fazem tanta besteira. Você vê, a Suécia, em 2018, teve uma eleição no parlamento. Eles abriram tanto as pernas para os refugiados, fizeram tanta besteira na Suécia, o estupro subiu 800% em 2 anos, que em 2018 a eleição na Suécia colocou 17% do parlamento do partido nazista. Você imagina como vai ser a próxima eleição na Suécia? 30%? 40%, se tiver, vai virar um novo nazismo. Se tiver a próxima eleição. O monstro da extrema-direita, rapidinho, o monstro da extrema-direita que está nascendo é muito pior do que o monstro da extrema-direita que a esquerda fala que existe hoje. Marcelo, eu tenho que interromper. Desculpa, a gente está chegando ao final do nosso programa. Isso aí devia com muita pena, porque você vê horas. que o Eduardo aqui é rico de ideias, rico de cabeça, e eu acho que vale a pena muito vir outras vezes aqui, porque soma muito ao nosso grupo. Eu queria ouvir a palavra do Marcelo final, depois quero ouvir a palavra do Eduardo final. Contamos com o Eduardo e mais outras pessoas como ele, para mostrar realmente o nojo que é essa esquerda no Brasil e mundial, né? A nossa campanha. Bom, muito obrigado por me convidar, é um prazer enorme estar aqui, o papo foi muito agradável. E eu acho que nós temos uma missão, e vocês aqui na rádio e no programa, né? Vocês têm um mecanismo excelente para ajudar no cumprimento dessa missão, que é justamente levar a informação verdadeira para a sociedade, né? Levar a informação de verdade. A gente está rompendo agora as fronteiras das redes sociais, que foram o nosso canal, e agora a gente está conseguindo chegar em outros lugares e devemos expandir essa ação. E parabéns aí, vocês têm uma missão enorme pela frente. Boa sorte. Olha, eu queria agradecer a imensa presença do Eduardo, meu amigo aqui, Marcelo Perrone, meu amigo de todas as quintas-feiras, meu amigo Cão Bravo. Ele estava até calmo. Tava deixando ele falar mais. Então tá ótimo. Olha, fico muito feliz aí com a audiência. Até a próxima quinta-feira, às 8 da noite, aqui na Metropolitana. Um abraço grande. Você acabou de ouvir pela Rádio Metropolitana M1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. A apresentação de Paulo Macê e Marcelo Perrone. Papo Reto. Don't know where to go to. Come and take a trip with me to future world.